Virgem, algo está se formando ao redor do seu caminho e você talvez ainda não tenha percebido a dimensão do que está por vir. As próximas semanas guardam movimentos que podem alterar completamente a direção dos seus dias, e é importante que você esteja preparado. Existe um ciclo natural que governa todas as coisas, as estações mudam, as marés sobem e descem, as sementes esperam o momento certo para romper a terra. E agora, querido Virgem, esse momento está chegando para você. O universo não age por acaso, cada movimento tem um propósito, cada mudança carrega uma razão. Você que nasceu sob o signo de Virgem sabe melhor do que ninguém que a vida pede organização, pede atenção aos detalhes, pede paciência para colher o que foi plantado com cuidado. Mas o que está se aproximando vai além da rotina, vai além do que você planejou. Existem forças maiores trabalhando a seu favor neste exato instante, mesmo que os sinais ainda pareçam pequenos demais para notar. Pense numa árvore antiga que passou por um inverno longo, os galhos parecem secos, sem vida, mas lá dentro a seiva já está correndo, já está se preparando para florescer de um jeito que vai surpreender até quem duvidou. É assim que a energia deste mês está se comportando na sua vida. Fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar aqui pode mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo ao seu redor. Mudança 1. Uma reorganização profunda está chegando na sua vida financeira e talvez você já esteja sentindo os primeiros sinais disso sem entender direito o que significam. Nos últimos tempos, Virgem, pode ter parecido que o dinheiro entrava por uma porta e saía por outra, como água escorrendo entre os dedos sem que você conseguisse segurar. Mas essa sensação está prestes a mudar de uma maneira que vai trazer um alívio verdadeiro para o seu coração. Imagine um rio que durante muito tempo correu por um caminho tortuoso, cheio de pedras e desvios que faziam a água se perder pelo caminho. Agora esse rio está encontrando um leito novo, mais direto, mais limpo, mais eficiente. É exatamente isso que está acontecendo com o fluxo de recursos na sua vida. Não se trata de ganhar uma fortuna da noite para o dia, se trata de algo muito mais valioso do que isso. Você vai começar a enxergar com mais clareza para onde vai cada centavo, vai perceber oportunidades que sempre estiveram ali mas que passavam despercebidas, vai sentir uma segurança que há tempos não visitava o seu dia a dia. Essa reorganização financeira não vem de fora para dentro, ela começa dentro de você. É uma mudança na forma como você pensa sobre abundância, sobre merecimento, sobre o que é possível para alguém da sua idade e da sua experiência. Muitas pessoas ao seu redor podem dizer que certas coisas já não são para você, que o tempo de crescer financeiramente já passou. Mas o universo discorda completamente disso. A natureza não coloca limite de idade para florescer. Existem árvores que só dão seus frutos mais saborosos depois de décadas de vida. E você, Virgem, está entrando nessa fase de colheita madura, doce e abundante. Preste atenção nos pequenos sinais que vão aparecer, uma conversa inesperada sobre uma oportunidade, um número que se repete, uma ideia que surge do nada enquanto você está fazendo algo simples do cotidiano. Esses são os sinais de que a reorganização já começou. Mudança 2. As suas relações mais próximas estão passando por uma transformação silenciosa que vai revelar quem realmente caminha ao seu lado e quem apenas estava de passagem. Virgem, você sempre foi alguém que cuida dos outros com dedicação, que se preocupa, que pergunta se está tudo bem, que oferece ajuda antes mesmo de ser pedida. Mas essa generosidade tão bonita que mora no seu coração às vezes faz com que você não perceba que nem todo mundo retribui com a mesma sinceridade. Pense num jardim onde você plantou diversas flores ao longo dos anos. Algumas cresceram fortes e bonitas, enchendo o espaço de cor e perfume. Outras, por mais que você tenha regado e cuidado, simplesmente não vingaram, não porque você fez algo errado, mas porque aquela semente não era compatível com o solo da sua vida. O que está acontecendo agora é uma espécie de poda natural. O universo está gentilmente afastando o que não pertence mais ao seu caminho para abrir espaço para conexões que realmente alimentam a sua alma. Isso pode parecer desconfortável no início. Talvez alguém se afaste sem explicação. Talvez uma amizade que parecia sólida mostre rachaduras que você não queria ver. Mas não tenha medo dessas mudanças. Cada espaço que se abre é um convite para algo melhor entrar. Você vai notar que certas pessoas vão começar a aparecer na sua vida de um jeito quase mágico. Alguém que pensa como você, que valoriza as mesmas coisas, que entende seus silêncios e respeita seu ritmo. Essas novas conexões não vão exigir que você se diminua ou finja ser quem não é. Pelo contrário, elas vão celebrar exatamente quem você é, com todas as suas qualidades e com toda a sabedoria que os anos trouxeram. Permita que essa transformação aconteça, Virgem. Soltar não é perder, soltar é criar espaço para receber o que é verdadeiramente seu.
As relações que permanecerem depois dessa fase serão mais fortes, mais honestas e mais bonitas do que nunca. Mudança 3. Uma energia de renovação está entrando na sua saúde e no seu corpo de um jeito que pode surpreender você nos próximos dias. Virgem, por ser um signo naturalmente ligado ao cuidado e à atenção com os detalhes, você sempre prestou atenção ao que o seu corpo diz. Mas ultimamente pode ter sentido um cansaço que não se explica apenas pelo esforço físico, uma fadiga que parece vir de dentro, como se a alma estivesse pedindo descanso tanto quanto o corpo. Imagine uma nascente de água que ficou obstruída por folhas secas e galhos caídos durante muito tempo. A água ainda estava lá, ainda era pura e fresca, mas não conseguia fluir livremente. O que está acontecendo agora é como se alguém estivesse removendo esses obstáculos um por um, permitindo que a energia vital volte a correr pelo seu corpo com a força que sempre teve. Você pode começar a sentir uma disposição diferente ao acordar, não uma energia explosiva, mas uma vitalidade calma e constante, como a luz do sol que aquece sem queimar. Pequenas mudanças nos seus hábitos vão parecer mais fáceis do que antes. Aquela caminhada que você adiava, aquele alimento que você sabia que fazia bem mas não conseguia incluir na rotina, aquele momento de silêncio que o corpo tanto pedia. Tudo isso vai começar a fluir de um jeito mais natural. Não é coincidência que essa renovação esteja chegando justamente agora. O universo sabe que você precisa de força e disposição para tudo o que está por vir, e por isso está preparando o seu corpo e a sua mente como o solo é preparado antes de receber as sementes mais preciosas. Cuide de si mesmo com a mesma dedicação que sempre dedicou aos outros. Beba mais água, descanse quando sentir necessidade, respire fundo e permita que essa onda de renovação faça o trabalho dela. Seu corpo é sábio, virgem, ele sabe se curar quando recebe as condições certas. E essas condições estão se formando agora mesmo ao seu redor. Mudança 4. Uma porta que você pensou que estava fechada para sempre está prestes a se abrir novamente e dessa vez as condições são completamente diferentes do que eram antes. Virgem, ao longo da sua vida, você já viu muitas oportunidades passarem, algumas por falta de tempo, outras por falta de condições, outras simplesmente porque o momento não era certo. E uma dessas oportunidades que ficou guardada na sua memória como algo que poderia ter sido mas não foi, está voltando de uma forma que você não esperava. Pense numa semente que foi levada pelo vento e caiu entre as pedras, onde não havia terra suficiente para germinar. Essa semente ficou ali, esperando, pacientemente, silenciosamente. E agora, com as chuvas que estão chegando ao seu ciclo de vida, essa semente finalmente encontrou as condições perfeitas para brotar. Pode ser algo relacionado a um projeto que você abandonou, a um lugar que sempre quis conhecer, a uma atividade que fazia o seu coração bater mais forte mas que a vida empurrou para o canto. Preste atenção porque os sinais vão ser sutis, uma menção casual numa conversa, uma lembrança que aparece do nada enquanto você está relaxado, um sonho que traz de volta aquele desejo esquecido. O universo tem uma forma muito particular de reconectar as pessoas com seus caminhos verdadeiros. Ele não grita, não força, não empurra. Ele simplesmente coloca as peças no lugar certo e espera que você perceba. A diferença entre agora e o passado é que desta vez você tem algo que não tinha antes, a maturidade para aproveitar essa oportunidade da forma certa. Os anos que passaram não foram em vão, virgem. Cada experiência, cada dificuldade, cada lição aprendida serviu para preparar você para este momento. Não deixe o medo do que não deu certo antes impedir você de tentar novamente. As árvores que perdem as folhas no outono não desistem de florescer na primavera. Elas confiam no processo e sabem que cada ciclo traz uma nova chance de mostrar toda a sua beleza. Mudança 5. A sua intuição está ficando mais forte do que nunca e isso vai ser fundamental para as decisões que estão por vir. Virgem, você é conhecido por ser racional, organizado, alguém que analisa cada detalhe antes de tomar uma decisão. E essas qualidades são maravilhosas. Elas protegeram você muitas vezes ao longo da vida. Mas existe uma outra voz dentro de você que nem sempre recebe a atenção que merece. Aquela voz baixinha que fala através de sensações, de pressentimentos, de um saber que não precisa de explicação lógica. Imagine um pássaro que migra milhares de quilômetros sem mapa, sem bússola, apenas seguindo uma sabedoria interna que ele não precisa entender para confiar. Essa é a sua intuição, virgem, e ela está se fortalecendo de uma maneira extraordinária neste período. Você vai começar a perceber que certas coisas simplesmente fazem sentido antes mesmo que você consiga explicar por quê. Vai sentir quando alguém não está sendo totalmente honesto. Vai saber qual caminho tomar numa encruzilhada. Vai ter a certeza de que determinada decisão é certa mesmo sem ter todos os dados na mão. Isso não significa abandonar a sua natureza analítica. Significa unir a cabeça e o coração de uma forma mais equilibrada.
As melhores decisões da vida não são tomadas apenas com a razão nem apenas com o sentimento. Elas nascem do encontro dessas duas forças trabalhando juntas. E é exatamente isso que está se abrindo para você agora. Nos próximos dias, preste atenção especial nos momentos em que algo simplesmente parece certo ou errado sem que você saiba explicar. Não descarte essas sensações como bobagem ou imaginação. Elas são mensagens genuínas que o universo está enviando diretamente para você. Confie mais nessa voz interior, Virgem. Ela conhece caminhos que a mente lógica ainda não consegue ver, e ela está tentando guiar você para um lugar de muito mais paz e realização do que onde você está agora. Mudança 6. Uma mudança importante está acontecendo no ambiente onde você vive e isso vai afetar diretamente a forma como você se sente todos os dias. Virgem, o seu lar sempre foi mais do que 4 paredes. É o seu refúgio, o lugar onde você recarrega as energias, onde você pode ser completamente você mesmo sem precisar usar máscaras. Mas nos últimos tempos pode ter sentido que esse espaço perdeu um pouco da sua harmonia, talvez uma desorganização que não combina com você, uma energia pesada que parece grudar nos cantos, uma sensação de que algo ali precisa mudar mas você não sabia exatamente o que. Pense numa floresta depois de uma tempestade, galhos caídos por todo lado, folhas espalhadas, caminhos bloqueados. Mas essa mesma tempestade que parece ter causado destruição na verdade limpou o terreno para que nova luz chegasse ao chão da mata, permitindo que brotos novos encontrassem espaço para crescer. O que está acontecendo no seu lar é esse mesmo processo de renovação. Pode ser algo simples como reorganizar um cômodo e sentir imediatamente uma leveza que não sentia há meses. Pode ser uma mudança maior, como repensar a disposição dos móveis ou finalmente se desfazer de objetos que guardam memórias que já não servem mais. Cada item que você libera carrega consigo uma porção de energia antiga, e cada espaço que se abre permite que energia nova entre e circule livremente. Não subestime o poder dessa transformação, Virgem. O ambiente onde vivemos conversa diretamente com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com a nossa capacidade de sonhar e criar. Quando o espaço ao redor está limpo, organizado e cheio de coisas que representam quem você é agora e não quem você era antes, tudo na vida começa a fluir de uma maneira diferente. Permita-se fazer essas mudanças no seu ritmo, não precisa ser tudo de uma vez. Comece por um canto, uma gaveta, uma prateleira. E observe como cada pequeno gesto de renovação vai transformando não apenas o seu lar, mas o seu estado interior. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Mudança 7. Uma reconciliação inesperada pode estar se formando no horizonte e ela tem o potencial de curar feridas que você carrega há muito tempo. Virgem, existem certas dores que a gente aprende a conviver com elas, não porque tenham deixado de doer, mas porque nos acostumamos com o peso. São mágoas antigas, mal-entendidos que nunca foram resolvidos, palavras que foram ditas no calor do momento e que deixaram marcas profundas no coração. Imagine um osso que se quebrou e calcificou numa posição errada. Ele funciona, permite que você caminhe e siga a vida, mas sempre com aquela limitação, aquele desconforto que lembra que algo ali não foi curado direito. O que está se movendo na sua vida agora é uma oportunidade de refazer essa cura, de permitir que aquilo que calcificou errado seja gentilmente realinhado para que você possa caminhar com mais liberdade. Essa reconciliação pode vir de onde você menos espera. Talvez alguém que se afastou há anos faça um gesto simples de aproximação. Talvez você mesmo sinta uma vontade inexplicável de procurar alguém com quem perdeu contato. Ou talvez a reconciliação seja consigo mesmo, com escolhas que fez no passado e que ainda carregam culpa, com caminhos que não tomou e que ainda provocam arrependimento. O perdão é como a chuva que cai sobre um campo ressequido, Virgem. No início pode parecer que não faz diferença, o solo está tão duro que a água escorre sem penetrar. Mas gota a gota, dia a dia, a terra vai amolecendo, vai se abrindo, vai se preparando para receber vida novamente. Não espere que o perdão aconteça de uma vez só, ele é um processo, uma escolha diária de soltar um pouquinho mais do peso que não pertence a você carregar. E saiba que perdoar não significa esquecer ou aceitar que o que aconteceu estava certo. Significa simplesmente decidir que aquela dor não vai mais controlar o seu presente e nem roubar a alegria do seu futuro. Você merece essa liberdade, Virgem. Você merece caminhar leve. Permita que essa energia de reconciliação faça o trabalho dela no seu coração.
Mudança 8. Existe uma transformação acontecendo na forma como você se enxerga e isso vai mudar profundamente a maneira como o mundo ao redor responde a você. Virgem, ao longo de toda a sua vida, você foi ensinado a ser modesto, a não se gabar, a colocar as necessidades dos outros antes das suas. E essa humildade é uma qualidade linda que faz parte de quem você é. Mas existe uma diferença muito grande entre ser humilde e se diminuir, e em algum momento do caminho, essa linha se confundiu. Pense num diamante que foi enterrado no fundo da terra por milhões de anos. Ele sempre foi precioso, sempre teve valor incalculável, mas enquanto estava escondido debaixo de camadas e camadas de rocha, ninguém podia ver o seu brilho. O que está acontecendo agora é como se essas camadas estivessem sendo removidas uma a uma, revelando finalmente o que sempre esteve ali. Você está começando a reconhecer o seu próprio valor de uma forma que talvez nunca tenha feito antes. Não é arrogância, não é vaidade, é simplesmente a verdade sobre quem você é chegando à superfície. Todas as experiências que viveu, todas as dificuldades que superou, toda a sabedoria que acumulou ao longo dos anos fizeram de você alguém extraordinário. E está na hora de parar de esconder isso. Quando você muda a forma como se enxerga, algo mágico acontece ao redor. As pessoas começam a tratá-lo de forma diferente. Oportunidades que antes passavam direto começam a parar na sua porta. Situações que pareciam impossíveis de repente se tornam alcançáveis. Não é que o mundo mudou, é que você mudou a energia que emite para o mundo. Nos próximos dias, Virgem, preste atenção na forma como fala sobre si mesmo. Quantas vezes por dia você se diminui, se critica, se compara com os outros e sai perdendo dessa comparação? Cada uma dessas palavras é uma semente que você planta no jardim da sua autoestima. Comece a plantar sementes diferentes, palavras de reconhecimento, de aceitação, de amor próprio. E observe como esse novo jardim vai transformar completamente a paisagem da sua vida. Mudança 9. Uma nova fonte de propósito e significado está emergindo na sua vida e ela pode estar conectada a algo que você sempre amou fazer mas nunca levou a sério. Virgem, quando a gente chega a uma certa fase da vida, é comum sentir que já fez tudo o que tinha para fazer, que os grandes capítulos já foram escritos e que agora é apenas uma questão de passar os dias da forma mais confortável possível. Mas essa crença é uma das maiores mentiras que a vida conta. Imagine um rio que correu por décadas no mesmo leito, sempre seguindo a mesma direção, sempre passando pelas mesmas margens. De repente, uma mudança no terreno faz com que uma parte desse rio encontre um caminho completamente novo, e ao seguir por ali, ele descobre paisagens que nunca tinha visto, nutre terras que estavam secas há tempos, cria um oásis onde antes havia só poeira. Esse é o tipo de redirecionamento que está se formando para você. Existe algo dentro de você, um talento, uma paixão, uma habilidade que sempre trouxe alegria mas que foi colocada de lado porque a vida exigia outras prioridades. Talvez seja algo criativo como pintar, escrever, cozinhar de um jeito especial. Talvez seja a capacidade de ensinar, de aconselhar, de ouvir com uma atenção que poucas pessoas têm. Talvez seja um conhecimento que você acumulou ao longo dos anos e que pode ser valioso para outras pessoas de formas que você nunca imaginou. O universo está conspirando para trazer essa parte adormecida de volta à superfície. E quando ela despertar, vai trazer consigo um senso de propósito tão forte que cada manhã vai parecer diferente, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você tem uma razão nova para abraçar o dia. Não descarte essa possibilidade achando que é tarde demais, Virgem. Existem pintores que criaram suas obras mais famosas depois dos 60, escritores que publicaram pela primeira vez aos 70, empreendedores que começaram seus melhores projetos quando todos ao redor diziam que era hora de descansar. A sua história ainda tem capítulos incríveis para serem escritos. Mudança 10. A forma como você lida com o medo está prestes a mudar radicalmente e isso vai liberar uma coragem que estava guardada dentro de você há mais tempo do que imagina. Virgem, o medo é companheiro antigo de quem viveu muito, e você já viveu o suficiente para saber que a vida pode surpreender de formas nem sempre agradáveis. Isso fez com que ao longo dos anos você construísse muros de proteção ao redor do seu coração, muros que serviam para manter a dor do lado de fora, mas que também acabaram impedindo que muitas coisas boas entrassem. Pense numa tartaruga que carrega sua casa nas costas. O casco é proteção, é segurança, é abrigo. Mas quando a tartaruga fica tempo demais recolhida dentro dele, perde a chance de sentir o sol na pele, de explorar novos caminhos, de descobrir o que existe além do que já conhece. O que está acontecendo agora é que essa carapaça de medo que você construiu está ficando mais leve, não porque os perigos desapareceram, mas porque algo dentro de você está mudando a forma como responde a eles.
Você está começando a perceber que a segurança verdadeira não vem de evitar tudo o que pode dar errado, ela vem da confiança de que, aconteça o que acontecer, você tem a capacidade de lidar com a situação. E essa confiança não é ingenuidade nem imprudência, é sabedoria pura, destilada por anos e anos de experiência. Nos próximos dias, observe quando o medo aparecer e ao invés de obedecer automaticamente, pergunte a si mesmo: esse medo está me protegendo de algo real ou está me impedindo de viver algo bom? Na maioria das vezes, Virgem, você vai descobrir que o medo é como uma sombra projetada na parede, parece enorme e ameaçadora, mas quando você se vira para olhar de frente, descobre que o que a produz é muito menor do que a sombra sugeria. Essa nova relação com o medo vai abrir portas que você nem sabia que existiam. Vai permitir que você diga sim para convites que antes recusaria, que experimente coisas que antes evitaria, que viva com uma liberdade que o medo vinha roubando de você gota a gota ao longo dos anos. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Virgem e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Mudança 11. Uma mudança significativa está chegando na sua vida espiritual e ela não tem a ver com religião ou crenças específicas, mas sim com uma conexão mais profunda com algo maior do que você. Virgem, independentemente do que você acredita ou pratica, existe dentro de todo ser humano uma necessidade de sentir que a vida tem um significado que vai além do que os olhos podem ver. E nos últimos tempos, essa necessidade pode ter ficado mais forte, uma sensação de que existe algo querendo se comunicar com você, uma inquietação da alma que não se resolve com atividades do dia a dia. Pense numa antena antiga que precisa ser ajustada para captar o sinal certo. O sinal sempre esteve ali, viajando pelo ar, carregando mensagens e músicas, mas se a antena não está na frequência correta, tudo o que se ouve é estática. O que está acontecendo agora é um ajuste fino nessa sua antena interior. Você está sendo sintonizado para captar mensagens que sempre estiveram ali, mas que o barulho da vida impedia de ouvir. Isso pode se manifestar de formas muito simples e bonitas, uma sensação de paz inexplicável ao olhar o pôr do sol, lágrimas que brotam sem motivo aparente ao ouvir uma música, uma gratidão profunda que invade o peito no momento comum do dia. Esses não são sinais de fraqueza ou sentimentalismo, são sinais de que a sua alma está despertando para uma dimensão mais rica da existência. Permita esses momentos, Virgem. Não os analise, não os questione, não tente encaixá-los em nenhuma explicação racional. Apenas sinta. A mente de Virgem é poderosa e maravilhosa, mas existem verdades que só o coração consegue compreender. Essa abertura espiritual vai trazer uma serenidade que nenhuma circunstância externa pode abalar, porque ela não depende de nada que está fora de você. Ela nasce de dentro, como uma fonte que encontrou seu caminho até a superfície depois de percorrer quilômetros nas profundezas da terra. E uma vez que essa fonte começa a jorrar, nada é capaz de secá-la. Mudança 12. Os seus padrões de sono e descanso estão sendo recalibrados pelo universo e isso tem um propósito muito maior do que você imagina. Virgem, talvez você tenha percebido que ultimamente o sono anda diferente, noites em que adormece com facilidade mas acorda no meio da madrugada sem conseguir voltar a dormir, ou noites em que o sono demora a chegar mas quando finalmente vem traz sonhos tão vívidos que parecem reais. Não se preocupe. Isso não é insônia comum nem problema de saúde. Imagine uma casa que está passando por uma reforma. Durante o dia, os moradores seguem sua rotina normalmente, mas é durante a noite, quando tudo está quieto, que os trabalhadores mais delicados fazem seu serviço. Instalações elétricas são refeitas, encanamentos são ajustados, estruturas são reforçadas. De manhã, os moradores percebem que algo mudou, algo melhorou, mesmo sem ter visto o trabalho sendo feito. É exatamente isso que está acontecendo enquanto você dorme. O seu corpo e a sua mente estão passando por uma recalibração profunda que precisa do silêncio e da quietude da noite para acontecer. Os sonhos vívidos são parte desse processo, eles são a forma como o seu subconsciente organiza, processa e libera informações acumuladas. Se você tem acordado no meio da noite, use esses momentos não como motivo de frustração mas como oportunidade de silêncio consigo mesmo. Respire fundo, observe seus pensamentos sem se prender a nenhum deles, e confie que o seu corpo sabe o que está fazendo. Nas próximas semanas, esse padrão vai se estabilizar e quando isso acontecer, você vai notar que acorda com uma clareza mental diferente, com ideias mais nítidas, com uma sensação de renovação que há muito tempo não experimentava. O descanso verdadeiro não é apenas dormir 8 horas por noite, é permitir que o corpo e a alma façam o trabalho de regeneração que precisam fazer.
E neste momento, Virgem, esse trabalho está acontecendo em níveis muito profundos, preparando você para tudo de maravilhoso que está por vir. Mudança 13. A sua relação com o tempo está sendo transformada e você vai parar de sentir que os dias escapam entre os dedos como areia. Virgem, uma das maiores angústias que alguém pode sentir é a sensação de que o tempo está passando rápido demais, de que os dias viram semanas, as semanas viram meses e de repente mais um ano se foi sem que você tenha vivido de verdade. Essa sensação de urgência misturada com impotência é mais comum do que você imagina e ela vem de um lugar de medo. Medo de não ter tempo suficiente para fazer tudo o que ainda quer fazer, ver tudo o que ainda quer ver, dizer tudo o que ainda quer dizer. Imagine um relógio de areia que você virou de cabeça para baixo tantas vezes que perdeu a conta. Cada vez que olha, a areia parece cair mais depressa, como se estivesse com pressa de acabar. Mas e se eu te disser que é possível mudar a sua percepção do tempo de uma forma que faz cada dia parecer mais cheio, mais rico, mais presente? Isso é o que está começando a acontecer com você. Não é que o tempo vai ficar mais lento, é que você vai estar mais presente em cada momento. E quando estamos verdadeiramente presentes, o único dia pode conter mais vida do que um mês inteiro vivido no piloto automático. Essa mudança começa com pequenas práticas de atenção. Perceber o sabor real da comida que está comendo ao invés de comer distraído, sentir o ar entrando nos pulmões como se fosse a primeira vez, olhar para o céu e realmente ver as nuvens que passam informações que nunca se repetem. Cada um desses momentos de presença é como colocar uma pedra preciosa num baú. Quando você olhar para trás no final do dia, vai encontrar um tesouro inteiro de experiências vividas de verdade. O tempo, Virgem, não é seu inimigo. Ele é o tecido sobre o qual a vida borda suas histórias mais bonitas. E os próximos capítulos da sua história estão sendo bordados agora mesmo com fios de ouro que só quem está prestando atenção consegue ver. Mudança 14. Uma onda de gratidão e reconhecimento está se preparando para chegar até você e dessa vez será o mundo dizendo o que deveria ter dito há muito tempo. Virgem, você passou a vida inteira dando o seu melhor em silêncio, trabalhando duro sem esperar aplausos, cuidando dos outros sem pedir nada em troca, mantendo tudo funcionando nos bastidores enquanto outros recebiam os créditos. E talvez em algum momento tenha se perguntado se alguém realmente nota o que você faz, se todo esse esforço vale a pena, se o mundo algum dia vai reconhecer a pessoa incrível que você é. Imagine um farol que fica numa ponta isolada da costa, noite após noite iluminando o caminho dos navios que passam ao longe. Os marinheiros raramente pensam no farol, eles simplesmente seguem a luz e chegam em segurança ao seu destino. Mas sem aquele farol, quantos teriam se perdido na escuridão? Você é esse farol na vida de muitas pessoas, Virgem. E o que está se formando agora é como se finalmente os navios estivessem voltando para agradecer a luz que os guiou. Esse reconhecimento pode vir de formas inesperadas. Um filho que liga para dizer algo que nunca tinha dito, um amigo que faz um gesto que mostra o quanto valoriza a sua presença, alguém do passado que reaparece apenas para contar como você fez diferença na vida dela. São momentos que vão aquecer o seu coração de uma maneira que nenhum dinheiro poderia comprar. Mas o reconhecimento mais importante de todos, Virgem, é aquele que vem de dentro. É você olhando para o espelho e vendo não as rugas ou os cabelos brancos, mas a história de uma pessoa que viveu com integridade, que amou com sinceridade, que enfrentou cada dificuldade de cabeça erguida. Esse reconhecimento interno é o alicerce sobre o qual toda a felicidade verdadeira se constrói. E ele está crescendo dentro de você agora como uma maré que sobe suave mas firme, alcançando lugares do seu coração que há tempos estavam à espera de serem tocados. Virgem, tudo o que foi dito aqui não são apenas palavras bonitas jogadas ao vento, são reflexos da energia real que está se movimentando ao redor do seu signo neste momento. Cada uma dessas 10 mudanças é como um fio numa grande tapeçaria que o universo está tecendo especialmente para você. E quando todos esses fios se entrelaçarem, a imagem que vai se formar será mais bonita do que qualquer coisa que você poderia ter planejado sozinho. Não tenha pressa de entender tudo de uma vez. A natureza não tem pressa e ainda assim tudo acontece no momento perfeito. As flores não se apressam para desabrochar, as estações não correm para mudar, o sol não tem ansiedade de nascer a cada manhã. E ainda assim, tudo funciona numa harmonia perfeita. Confie nessa mesma harmonia para a sua vida, Virgem. Confie que cada passo, mesmo os mais pequenos, está levando você para um lugar de mais paz, mais amor e mais realização. Os próximos dias podem ser o começo de um dos capítulos mais bonitos da sua jornada, não porque tudo vai ser fácil, mas porque você está mais preparado do que nunca para receber o que o universo tem para oferecer. Cuide bem de si, Virgem. Você merece cada coisa boa que está a caminho. Você tem 2 opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes.
Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.